onde que eu posso começar? Se tu quiser se aprofundar no MBTI, é essencial conhecer as funções cognitivas. O MBTI não são só aquelas letrinhas lá, INTJ, ESFP, vai além disso. As letras, na verdade, são só uma simplificação desse sistema de funções do MBTI. Se prestar atenção, dá pra notar isso. Por exemplo, a letra E de extrovertido e I de introvertido. Se tu tem a letra E, significa que tu vai ter uma função dominante extrovertida e uma função terciária extrovertida. Isso daí é regra. Já se tu é introvertido, vai ser o contrário. Mas enfim, o que eu queria falar agora sobre isso era que, na verdade, são algumas observações que eu fui notando com o tempo sobre esse assunto aí. Uma delas é que as funções extrovertidas, elas são mais focadas no mundo externo e as funções introvertidas o contrário. Eu li em algum lugar que as funções extrovertidas são mais de ação e as introvertidas de reflexão. Uma das implicações disso é que as funções extrovertidas vão ser mais altruístas e as introvertidas mais voltadas para si mesmo. Por exemplo, sentimento extrovertido e sentimento introvertido. A definição de sentimento extrovertido é basicamente tu analisar quais que são as coisas que são importantes para os outros e também tu cuidar delas. Quem tem a letra F no tipo, naturalmente vai ter uma inteligência emocional maior. E quem tem a letra T, um QI maior. As outras letras também importam nessas definições de inteligência, mas o T e o F têm essa influência sim. Já o sentimento introvertido daí é mais voltado nos teus próprios problemas. Então, uma pessoa que tem sentimento introvertido vai focar mais em falar sobre os próprios sentimentos, sobre o que é importante para ela e não prestar tanta atenção assim nas necessidades dos outros por meio dessa função. Alguns dizem que são os opostos que se atraem, outros dizem que são os iguais que se atraem. Eu acho que é um meio termo entre os dois. É mais atrativo um ISFP falando com uma ESFJ do que com outro ISFP. Porque se duas pessoas forem do mesmo tipo, então elas vão ter as mesmas funções. Por conta disso, elas vão querer falar sobre as mesmas coisas e vão querer escutar as mesmas coisas também. Na verdade, tem alguns pontos positivos nesses tipos de relações, onde os dois têm as mesmas funções, na mesma ordem, ou em uma ordem semelhante. Só que um dos problemas é que é mais fácil de se magoar, já que ambos vão ser egoístas nas mesmas coisas e altruístas nas mesmas coisas. Então, por conta disso, as funções extrovertidas até que vai, porque ambos vão querer se ajudar nesse tipo de coisa. Aí vai ser uma janela de fácil criação de assunto. Só que o problema tá nas funções introvertidas. Porque uma pessoa vai falar tal coisa e a outra não vai querer ouvir, não tem interesse sobre isso. Não é uma situação muito agradável, entendeu? Mesmo se as pessoas se controlarem para não se magoar, uma coisa que ocorreria muito seria, por exemplo, o sentimento introvertido com o sentimento introvertido. Um deles falar, nossa, eu tô me sentindo meio mal, né, por tal e tal. E daí outra pessoa, em vez de comentar sobre esse assunto, ela vai falar que ela também tá se sentindo mal e falar de seus próprios problemas. Aliás, a maioria das pessoas não é boa ou ruim. Quase todo mundo, se não todos, estão numa escala de cinza. É bem interessante pensar nisso, porque quando tu for olhar pra uma pessoa boazinha, fica com o pé atrás, porque, por exemplo, um ESFJ. Olha que legal, ele pratica caridade, é um pai amoroso, motiva as pessoas, é agradável, mas tem uma parte que ele não mostra muito. O pensamento introvertido inferior. Então, apesar dessas qualidades, ele defende ideias prejudiciais às outras pessoas, racismo, homofobia, que a quarentena não faz sentido. Esse último é bem a cara dos SJs, na verdade. Eu não parei pra analisar muito, mas eu acho que o Bolsonaro é ESTJ, né? Ah, outra coisa. Apesar de ter essa parada de altruísmo e egoísmo nas funções, se tu tiver uma função introvertida, só que essa função introvertida for uma função alta tua, ou seja, se tiver na posição dominante ou auxiliar, aí, além de ter a maior parte disso daí voltado pra si mesmo, tu também vai ter um certo carinho com as outras pessoas por esse âmbito. Mas por que isso daí acontece? Uma das razões disso é porque para tu desenvolver uma função introvertida, tem que desenvolver o parente extrovertido dela também. Por exemplo, intuição introvertida e extrovertida. A intuição introvertida seria algo como o comportamento dessa pessoa denota tal coisa. E daí a intuição extrovertida apresentaria novas hipóteses. A intuição introvertida, ela quer diminuir o leque de opções para chegar a uma conclusão.
A intuição extrovertida é o contrário, ela quer aumentar isso daí, oferecer novas alternativas, pontos de vista, etc. E isso que eu falei também vale para o desenvolvimento das funções extrovertidas. Muita gente nota que o pensamento através das funções extrovertidas fica mais claro quando tu fala o que tu tá pensando, em vez de só pensar na tua cabeça. Uma das hipóteses que eu vi para explicar isso é que, como as funções extrovertidas elas são mais abertas, né, mais pro ambiente do que pra própria cabeça, e também mais voltadas para os outros, aí se tu ouvir algo vindo de fora, no caso a tua própria voz, aí tu vai processar melhor essa informação. Eu noto isso daí em mim com o pensamento extrovertido. Outra coisa super interessante que eu notei, que eu não vi muita gente comentando sobre. Os filhos, eles tendem a desenvolver as funções menos usadas pelos pais que tiveram a maior influência na criação. Eu fui principalmente criado pela minha mãe, que é uma ESFP, e eu sou um INTJ. Quando eu vejo pessoas falando sobre seus pais, é muito recorrente esse padrão. Uma das hipóteses que eu tenho para isso é que, como o filho ele é mimado através das funções altas de seus parentes, e seus pais não têm a capacidade de dar muita ajuda com suas funções baixas, aí o filho desenvolve o que é mais necessário para se ter uma vida completa. Engraçado que, pelo que dizem, os tipos mais comuns são os SJs. Talvez isso seja uma consequência de relacionamentos com funções muito diferentes, várias combinações possíveis, o que pode ficar bem caótico pro filho entender como que ele vai se guiar na vida. Aí talvez ter uma sensação introvertida alta, e uma das características dela é seguir procedimentos pré-estabelecidos, obedecer a tradição, fazer o que dizem pra tu fazer, gostar de uma rotina segura. Talvez isso daí seja o caminho mais natural de se seguir. Eu já vi em alguns lugares gente comentando que o segredo da felicidade é tu forçar a tua função inferior para que a tua função dominante consiga trabalhar. Porque o que acontece? Apesar da tua função dominante ser excelente, para ela conseguir essa excelência, ela precisa pressionar muito forte a função inferior, porque é a força contrária dela. É que nem tipo tu prestar ou atenção no que tu tá ouvindo ou no que tu tá vendo. Tu não consegue fazer muito bem as duas coisas, então tu tem que manejar isso daí. É complicado no MBTI tu ficar um meio termo entre duas funções. Uma função sempre vai tomar a liderança. Apesar da tua função dominante ser muito boa, como ela ocupa muito espaço da tua consciência, a função inferior ela fica sem muito tempo e recursos para se trabalhar, porque a função inferior é a última das suas prioridades. E beleza, tu querer priorizar certas funções. Na verdade, isso daí é quase obrigatório e também natural do ser humano. Mas como a pressão na função inferior é tão grande, tu reprime tanto ela, aí ela não consegue fazer nem as coisas que ela precisaria para tu conseguir ter uma vida saudável. É bem desagradável pra pessoa usar a função inferior. Ela sempre prefere destinar os problemas para as funções mais altas. Só que essas funções não conseguem resolver todos os problemas do mundo. E mesmo que tu consiga resolver tal problema com essas funções, talvez exija muito mais energia do que seria necessário para completar esse mesmo problema, só que com as tuas funções mais baixas. As tuas funções altas, principalmente a função dominante, são muito perfeccionistas no trabalho que elas exercem. E se tu não tomar cuidado com isso, vai ser um problema. Tu não vai conseguir produzir conteúdo, não vai ser produtivo. Já a rixa entre a tua função auxiliar e terciária não é tão grande assim. Só que as tuas funções dominantes e auxiliar, elas são meio que as que mandam em ti, que tem muito mais voz ativa do que a terciária inferior. São as grandes prioridades para tua vida. A função terciária é frequentemente chamada de função de alívio, porque atividades que usam essa função são consideradas agradáveis ou relaxantes de se praticar. Essa função geralmente não é usada de uma forma muito séria, e sim mais em momentos de diversão, e também é a forma que tu geralmente usa para descontar a tua raiva. Chamam isso de a tentação da função terciária. Eu acho que essa parada tem uma relação com aquele negócio lá de loop da tua função dominante com a terciária. Dizem que daí quando tu é imaturo, tá sob um efeito de estresse moderado, aí tu ignora a tua função secundária e age mais baseado na tua função dominante e terciária. Também dizem que tu tem um uso maior da tua função terciária quando tu tá interagindo com desconhecidos. Esse uso muitas vezes é de forma imatura, e muitas vezes tu sabe que é imaturo, só que tu só fala pra
pra irritar, demonstrar como que tu é, criar um vínculo com essa pessoa, tu fala muita coisa por falar usando essa função. Por ser algo meio necessário, tu expressar as coisas que vem da tua função terciária num momento inicial de interação, quando não tá muito confortável ainda com a pessoa, por tu precisar dizer esse tipo de coisa que talvez com quem tu esteja falando pode não gostar de ouvir. Caso tu reprima essas atitudes da tua função terciária, pode gerar um efeito pior do que a possível desaprovação que tu receberia dessa pessoa. Se não for uma relação mais profissional, que exija que tu force a tua personalidade, é importante tu deixar a tua função terciária agir como ela quiser. Eu acho que uma das causas da timidez é justamente essa repressão que as pessoas fazem na função terciária delas. Pelo amor de Deus, não faz isso. Fingir ser uma pessoa mais agradável do que tu é, muitas vezes não cola, e se colar também pode te fazer mal. Uma frase que eu gosto sobre isso é: pra tu fazer alguns amigos, tu também precisa criar inimigos. Se tu não tá desagradando ninguém, tu tá fazendo alguma coisa errada. Ah, e outra coisa, apesar de, pra muita gente, as atitudes imaturas da tua função terciária sejam desagradáveis, para alguns tipos psicológicos, independente de qual tipo tu seja, na verdade, essas coisas que tu diz são qualidades. As pessoas vão gostar de ouvir isso. Então, se tu se acha uma pessoa chata, pode ter certeza que tem muita gente que gosta desse teu tipo de chatice. Outra coisa que eu percebi é que conforme tu vai criando intimidade com uma pessoa, tu começa a apresentar características do teu tipo, só que com todas as funções invertidas. Ou seja, um ENTP ficaria mais parecido com um INTJ. Sempre mudaria daí a primeira letra e a quarta letra. Eu já li um pouco sobre isso. As pessoas dizem que a tua sombra é o teu tipo com as funções opostas, na mesma ordem, e para tu abraçar a tua sombra. Muitas vezes eu sou confundido com o ENTP na internet, porque, como eu já disse, eu sou extremamente aberto lá. Já na vida real e gravando vídeos, eu sou mais parecido com um INTJ, porque eu ainda não atingi o ponto de confiança plena. E, aliás, apesar de tu começar a agir mais como a tua sombra, quando essas pessoas elas falarem sobre alguma coisa que tu achar meio desconfortável, aí tu vai voltar pro teu tipo e dar uma resposta baseada no que ele diria. Tá quase acabando o espaço que eu tenho no meu cartão de memória para gravar, e pelo visto gravar com a câmera que fica atrás do celular, pelo visto ela consome mais espaço. Eu podia falar mais coisas interessantes sobre funções cognitivas, mas o último vídeo, a base dele foi 1 hora, e daí eu tive que cortar tudo aquilo lá e deu 17 minutos, então esse daqui eu acho que tá com 1h30 mais ou menos, então já vai ficar um bom tamanho de vídeo. Então é isso, falou!